Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículos 12 e 13, onde está escrito assim: dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez esse era o momento, que os irmãos estavam esperando, como já foi falado pelo nosso pastor, que nós vamos ter muitos dias pela frente para nós, em especial os irmãos da congregação. Mas por que ler nessa noite uma passagem como essa? Porque nós, pela graça de Deus, alcançamos este ministério. Eu escrevi algumas coisas para o discurso não ficar muito longo, e eu estou aqui com muito temor e tremor. Deus conhece, sabe todas as coisas, sabe da batalha que foi para estar aqui. E Deus tem confirmado a nossa vinda para cá. E eu creio estar aqui por esta ser a vontade de Deus para a nossa vida. E quando o pastor Betelino mencionou as bênçãos que Deus prometera a Abraão, quando lhe fez promessa, e uma das maiores dificuldades era quebrar, separar-se da família. Levando em conta que a palavra foi: sai do meio da tua parentela. Então, antes de vir para cá, eu recebi um áudio do meu pai, e ele disse: eu quero te ver antes que tu viaje. Inclusive eu fui até Maracujá, peguei uma chuva na estrada, e a minha esposa me ligou, eu estava na praia, que o caminhão já tinha chegado, mas ele queria me ver, queria me abençoar, e pela minha mãe, por alguns dos meus irmãos, por alguns próximos, nós não estávamos aqui, Ele, um homem, muitos aqui, que a questão conhece meu pai, cujo irmão aqui dele, irmão Mozaniel, assim, Mandazinho, Mirinho, conhecido como Miló. Tem um Mozaniel lá atrás também, que levanta a mão, mas é daqui da congregação. Foi dirigente da congregação em Maracujá por muitos anos, e ele compreende tudo isto. E muitas lágrimas, nós orando e chorando, eu olhava para ele e disse: meu pai, eu estou indo para lá por causa do Senhor. Foi o Senhor que tanto orou por mim, para que Jesus me salvasse, me tirasse do mundo. E eu não fui crente sempre, apesar de nascer num lar cristão, mas com 12 anos de idade, não é um testemunho que eu vou contar, não, mas eu comecei a usar droga, comecei pela maconha e por fim experimentei aí que os irmãos podem pensar em droga, experimentei. Então eu olhava para ele e dizia: meu pai, eu estou indo para a Rabeca por causa do Senhor. Foi o Senhor que dobrava o seu joelho, orava para Jesus me salvar. Jesus me salvou. Ele me habilitou para esta obra, porque eu não tenho escolaridade alguma, senão a 8ª série. Mas pela graça de Deus eu alcancei da parte dele esse ministério. E agora, quando o pastor Henrique deu a oportunidade ao meu cunhado, que o irmão Emerson, Deus me fez entender também o porquê dele estar aqui nessa noite. Pois foi a pessoa dele que, quando eu estava em São Luís, me fez um convite, depois de haver falado com o pastor Amaro Camilo da Silva, de saudosa memória, me indicando para ele, quando o obreiro que dirigia a congregação em Maracujá resolveu entregar. E aí agora eu me recordei, eu digo: você tinha que estar aqui hoje, para que eu lembrasse disso. Então eu voltei de São Luís no ano de 2020, passei alguns bons anos lá. O irmão Osiel foi profeta de Deus antes que eu fosse para São Luís. Eu aceitei a Jesus no dia 4 de outubro de 2012. E antigamente a congregação Betel tinha uma ligação muito grande. A irmã Célia
eu conheci a irmã Célia ativa na obra, e eu creio que o Deus dos céus vai fará mais uma vez, porque os projetos para a vida dela não acabaram. Então, antes de conhecer a minha esposa, com quem eu casei, constituí esta família, primeiro eu contatei com ela. E o Osiel, eu lembro-me que uma certa vez, conversando com meu pai, ainda sendo dirigente daquela igreja, e eu tinha acabado de vir de Viana, passei alguns meses lá, e aí ele olhou para o meu pai e disse: irmão Zizinho, Deus vai levar o Bezael, vai preparar ele, e ele que vai dirigir essa congregação. Mas não disse para onde que ia me levar. E aí depois que eu fui para São Luís, no ano de 2015, aí que eu fui perceber o trabalho que Deus me fez fazer lá, na área de número 47. Por que eu estou relatando isso aqui? Porque eu só estou aqui hoje em Rabeca, porque foi Deus que me trouxe para cá. Não existe outra explicação para isto. Eu estou deixando para trás o campo de Tapera de Baixo. Outra coisa difícil foi também me separar do pastor Euro Carlos, a quem eu não considero nem como pastor, mas como um pai. Já há quase 4 anos estamos trabalhando juntos, e ao olhar para aquele campo recém-desmembrado e ver o trabalho, e eu fico observando, inclusive alguém disse: como é que Deus leva alguém para outro campo e aqui há uma necessidade de obreiro de trabalho? A minha resposta era bem clara: Deus tem seus caminhos, Deus pensa diferente do homem, e eu não era e não sou uma garantia de que ficando lá as coisas iriam fluir, mas eu não saí do campo atendendo este convite, brigado com o pastor, antes de debaixo da bênção do pastor Euro, entendeu ele também que foi Deus quem abriu essa porta. Não saí por causa de problema tem em todo lugar, a gente é consciente disso. A gente saiu para cá, ou veio para cá, porque Deus também nos revelou, e nós atendendo e consciente e ciente de que esta é a vontade de Deus, é por esta causa que está havendo este ajuntamento nesta noite, e eu creio que grandes coisas Deus tem para fazer neste lugar, porque grande foi a luta, grande foi a batalha para que nós chegássemos até aqui, mas chegamos. E eu louvo a Deus pela hospitalidade, pela recepção. E aqui é coisa assim de outro mundo. Eu fiquei admirado, eu fiquei pensando: isso aqui é para mim, meu Deus. Eu não sou digno, não mereço. O Pedro estava aqui com filmagem e tudo. Isso para mim, pastor Henrique, é coisa nova. Nós somos ali no interior, não acostumados com tudo isso. Isso para mim é uma experiência. E para a igreja, que por sinal não são muitos crentes, eu preciso de vocês. Eu vou precisar de vocês. Aqui não vai haver entre nós pequeno e nem grande. Nós vamos deixar de lado nossas indiferenças em benefício da obra do Senhor. Isso me faz lembrar a palavra de Neemias, capítulo 4, versículo 19. Grande e extensa é a obra. O trabalho está aí, nós viemos aqui entendendo que Deus vai nos orientar, vai nos direcionar, e o nome dele será glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Grato a Deus por ele ver algumas pessoas a quem nós conhecemos. Louvo a Deus porque a minha irmã estar aqui, ela está representando meu pai. A minha mãe disse hoje para mim em áudio: não deu para mim ir, mas a Uda vai lá, vai me representar e vai representar o teu pai. Eu não estou de tudo aqui sem ter uma parentela. Minha tia, o meu tio está aqui, muito embora nós não estejamos ali em Porto Rio, mas aqui faz parte. E eu quero poder contar com a igreja aqui em Rabeca, com a oração dos santos deste campo, para juntos nós vestirmos a mesma camisa, a camisa do Evangelho, e fazer o hino do Senhor Jesus, que nos chamou para esta obra. Ao pastor Henrique, muito obrigado pela confiabilidade, de nos trazer para cá. Eu disse para ele: o meu coração me diz que eu vou trabalhar com o Senhor há alguns bons anos. Pastor Medei, eu vim de São Luís e cheguei em Maracujatiba, havia lá 7.000 de ferragem comprada já, e antes de ir para lá, eu desejei, junto ao meu pai, aumentar aquele templo, mas precisava ir para lá para aprender mais alguma coisa. E quando eu volto, lá
lá tinha esse material comprado e uma certa quantidade para comprar ele, para comprar o cimento, e nós assumimos a congregação no dia 4 de março de 2020. Foi a última atividade pastoral do pastor Mário Camilo, e nós não sabíamos nada de alvenaria, a não ser só como ajudante. E aí, correndo atrás de pedreiro, na época o pastor Antônio José, ele me disse: tu já sentou algum tijolo? Eu disse: eu sentei 2 muretas lá na casa de taipa do meu pai, para minha mãe colocar uma pia em cima. Caiu, eu disse: não caiu, a casa caiu, a taipa, mas a mureta está lá. Ele disse assim: pois é tu que vai fazer a igreja. Aí eu disse: pastor, isso pode acontecer que dá errado alguma coisa, e eu disse: é você que vai fazer a igreja. Para a glória do nome do Senhor, o Senhor habilitou as mãos, me mostrou aquela construção em sonho, e está lá um templo de 8 por 18, no vidro, rebocado, os irmãos congregando. Aí desmembrou-se o campo, o pastoreiro chegou, fez uma transferência, me levou para o Cocal, colocou o missionário de Cocal em Maracujatiba. Lá os irmãos não tinham absolutamente nada. Nós ganhamos o trabalho, lanche, fazendo as coisas. Lá o templo ficou construído. Lá era só 6 por 9, e os irmãos ficaram dentro de um templo de 7 por 15, congregando. Ainda não está rebocado. Lá estão os arranjos por hora ao janela de ripa, mas os irmãos ficaram otimistas, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Se alguém olhar a construção, como por exemplo, lá na praia, você trabalhou em qual empresa lá em São Luís? Eu digo: trabalho em nenhuma, não tem nem registro, tem carteira assinada. E como é que você está fazendo isso aí? Porque Deus me mostrou em sonho a construção, e ela não vai cair, porque é onde vai abrigar o povo de Deus. E quem quiser testemunhar o que eu estou falando, é só ir lá. No nome do Senhor eu creio que da mesma forma que foi glorificado lá, será glorificado aqui. Eu creio, quem crê junto comigo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Eu conto com as orações de vocês para juntos fazermos a obra do Senhor, nosso Deus. E aqui daqui a pouco vai se reúne mais uma vez e vamos aí conversar mais, tá bom? Deus abençoe vocês em nome de Jesus.